qual é enfim, o que é que o governo está enxergando de benefício para deixar o dólar tão alto? Isso é uma das coisas que eu queria conversar com vocês. Queria apresentar aqui para vocês uma justificativa e um modelo teórico que explicaria a falta de intervenção ou a leniência do Banco Central em não tentar controlar o câmbio. Primeiro, o câmbio é flutuante, o Banco Central possui reservas, ele vem fazendo alguns swaps cambiais, mas bem timidamente, para tentar conter a alta do dólar. Mas ele poderia estar bem mais atuante, né? Principalmente no nível do dólar que está. E a primeira coisa que me vem em mente é o que é que faz esse dólar estar tão alto? Bom, primeiro, as pessoas estão procurando mais dólares do que reais, né? Isso em todo o mercado, se você tem mais procura de um bem do que de outro, esse bem que tem mais procura, ele tende a se apreciar e o que tem menos procura tende a se depreciar. O que a gente tem na nossa pauta de exportação? Aqui, para vocês darem uma olhada, essa foi a nossa pauta de exportação em 2019. Então, basicamente, o que a gente exporta são produtos minerais ou agrícolas, né? Então, soja, né? Óleos brutos, carnes, proteínas, milho, café, minério de ferro, enfim. A nossa pauta de exportação é praticamente toda agrícola. E isso faz sentido entender uma coisa. Mais do que todos esses produtos que vocês veem aí na pauta de exportação brasileira, o Brasil sempre foi um dos maiores exportadores, não de soja, não de óleo bruto, minério de ferro, né? O Brasil sempre foi um dos maiores exportadores do mundo de juro real. O que é juro real? É o juro nominal, o juro que você vê lá divulgado pelo Banco Central, a Selic, menos a taxa de inflação. Então, isso a gente chama de juro real, que realmente o seu dinheiro está rendendo acima da inflação. Nós sempre tivemos a maior taxa de juros real do mundo. Só que o Banco Central agora decidiu perseguir uma taxa mais baixa, né? Ele está conseguindo isso porque a inflação está permitindo. A gente teve no último mês deflação, mas existe um problema, né? O problema é que o câmbio se deprecia muito, porque se você tira o produto que era mais exportado do Brasil e você tira a atratividade dele, bom, todos os investidores do mundo não vão querer mais, então, ter reais, né? Não vale tanto a pena. Então, hoje o que a gente tem são os investidores que estão comprando esses produtos aí que a gente exporta, né? E aí eles estão caminhando para outros países que têm essa pauta de exportação de juro real. Nós deixamos essa liderança. E aí você me pergunta, mas por que o Banco Central está deixando o dólar se valorizar tanto? Por que ele não sobe essa taxa, ou pelo menos diminui menos, para tentar segurar o dólar? Porque não é do interesse do Banco Central. Bom, então, para ilustrar, a gente tem aí a condição de Marshall-Lerner, que ela explica um pouco da ideia do porquê que o Banco Central persegue taxa de juros mais baixas e câmbio mais valorizado. O que a condição de Marshall-Lerner nos diz, né? Ela diz que quando eu tenho uma desvalorização cambial, eu consigo ter uma melhora
das exportações, quer dizer, se a gente pensar que o dólar estava a 4,10 em janeiro e agora está quase 6, quem estava comprando do nosso exportador, ele está com desconto de 30%, 33%. Né? E da mesma forma, as pessoas que importavam produtos estão também estão pagando um sobrepreço para os bens que elas importavam. Então, elas começam a olhar mais para os produtos nacionais. Isso é uma barreira de saída dos reais brasileiros, vamos dizer assim. A ideia é que os brasileiros consumam mais produtos nacionais, brasileiros, né? Deixem de importar tanto, porque ficou muito caro, e que o resto do mundo passe a consumir mais produtos nossos. Assim, você consegue aumentar a produção, porque, primeiro, você vai ganhar, tanto o país vai ganhar, tanto das pessoas que importavam, que estão começando a consumir produtos nacionais, quanto ele vai conseguir ganhar mais, exportando mais para o resto do mundo, porque a mercadoria ficou muito mais barata. Essa é a ideia do Banco Central. E por isso que ele não está tão preocupado com a desvalorização do câmbio. Né? Existem alguns, não é tão simples assim, né? Existem alguns outros pontos que a gente precisa observar. Por exemplo, na própria equação de Marshall-Lerner, existe uma variável aí que é a elasticidade, né? Que é aqui, a elasticidade dos produtos exportados e dos produtos importados. Então, como o que a gente tinha de mais elástico era a taxa de juros real, a gente talvez não fique com essa vantagem tão grande por essa teoria, né? E como a elasticidade dos produtos que nós importamos é muito alta, essa equação meio que joga contra a gente, né? Contra o Brasil. Mas a ideia é... Só um minuto... A ideia é que a gente possa ter uma curva J, que a gente chama na economia, né? Que é quando a desvalorização cambial, no primeiro momento, ela é contracionista, então a gente está nessa onda de baixa aqui do nosso PIB, mas depois, por esses efeitos que eu expliquei para vocês, a gente tende a ter uma valorização, um crescimento econômico do PIB. Né? Essa é a ideia, esse é o plano. Existem, enfim, eu não vou discutir aqui o que é certo ou errado com a política do Banco Central, se está certo ou não, mas há riscos nisso, sim. Há grandes riscos nisso. Os mais conservadores acham que baixar tanto a taxa de juros assim não é tão interessante. Você resolve um problema de curto prazo, mas cria um de longo prazo. Quando a gente está entrando num momento em que a taxa de juros começa a perder um pouco de força, né? Porque a gente abaixou tanto e está tão próximo do mínimo, estamos no mínimo histórico, né? Que começa a não fazer mais tanto efeito uma baixa na taxa de juros. A gente começa a caminhar para um quadro de dominância fiscal. Então, bom, espero que tenha ficado claro. Essa foi um pouco da explicação por que o dólar, a quem interessa o dólar tão valorizado, né? Por que o dólar sobe tanto e por que ele deve continuar subindo. Ok? É isso aí, pessoal. Um abraço.